Bom, pessoal, vamos aprender aqui analiticamente como localizar o baricentro de um triângulo. Num triângulo qualquer, a gente conhece esse resultado lá da geometria plana, tá? Eu vou colocar um card aqui para você assistir a uma aula sobre o baricentro, sob a ótica da geometria plana, tá bom? E aí, a gente vai ver como é em geometria analítica. O baricentro, para quem não está lembrado, é o centro de gravidade do triângulo, é o ponto de encontro das medianas. Mediana é aquele segmento que a gente até experimentou na aula número 2, né, sobre, sobre geometria analítica. Eu fiz um exemplo para a gente calcular o comprimento da mediana. Era aquela seviana que saía do vértice e ia parar lá no ponto médio do lado oposto ao vértice. Num triângulo qualquer, você tem sempre três medianas, porque você tem três vértices, de cada vértice sai uma única mediana. Então são três. Elas se cruzam nesse ponto que a gente conhece pelo nome de baricentro. E o que eu quero descobrir é justamente isso. Onde está localizado o baricentro, tá? Olha só, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar uma única mediana aqui, até por uma questão de, digamos assim, harmonia do desenho. Porque se eu desenhar as três e vou fazer cálculo aqui em cima, vai ficar um horror, né? Vai ficar uma bagunça danada, muito poluído o desenho. Mas aqui eu vou desenhar só uma para poder destacar o baricentro. O baricentro deve estar mais ou menos por aqui. Normalmente a gente representa pela letra G. E aí, o ponto que representa o baricentro, até para quem já estudou geometria analítica, é uma fórmula super fácil, porque é fácil de associar como é que se calcula o baricentro, mas a gente vai demonstrar como a gente sempre faz nas nossas aulas, porque a gente tem que saber profundamente o conteúdo. Então, é importante saber como é que as coisas são demonstradas para que as fórmulas não caiam simplesmente de paraquedas, né? Então, você tem que engolir uma fórmula. Ah, é assim. Vamos entender como é de verdade, tá? Vamos provar. A fórmula é essa. As coordenadas do baricentro são justamente a média aritmética dos vértices. Os três vértices, você faz aqui YA mais YB mais YC dividido por 3. Então, média aritmética das abscissas, média aritmética das ordenadas, você tem as coordenadas do baricentro. Mas agora a gente vai ver realmente de onde vem essa fórmula, por que isso acontece, tá bom? E aí eu vou demonstrar, vou precisar de um conceito simplesmente da aula anterior, tá? Essa aula que a gente está vendo aqui é a sequência da divisão de um segmento em partes iguais e proporcionais. Então, eu vou usar um conceito da geometria plana, mas a maneira de resolver vai ser baseada na aula anterior. Então é o seguinte, na geometria plana, inclusive nesse vídeo que eu coloquei o card para você, tem lá demonstrando essa propriedade que eu vou usar, que a distância do vértice ao baricentro é o dobro da distância do baricentro até o ponto médio do lado oposto. Sempre acontece isso. Ou seja, a distância AG é o dobro de GM. Bom, se você quiser saber, pode assistir a esse vídeo ao qual eu me referi. Então, seguinte, esse ponto aqui divide o segmento AM na razão de 2 para 1, ok? É um ponto divisor, ou seja, esse ponto está dividido em partes proporcionais. O segmento AG é o dobro de GM. E como é que eu ensinei? Ou seja, esse ponto aqui, AG, deixa eu botar ele aqui em cima melhor. O segmento AG está para GM, né, assim como 2 está para 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu usei na aula anterior. Ao invés da gente pensar em 2 para 1, vamos pensar no todo. 2 para 1 são três partes. Uma
tem duas partes, a outra tem uma. Então, vamos pensar em dividir o segmento aqui em três partes. É muito mais interessante pensar dessa forma. Dividir em três partes iguais e eu quero saber, contando a partir daqui, o primeiro, o segundo, tá bom? Vamos lá. Se eu estou dividindo em três partes iguais, a gente tem que saber quanto é a razão no eixo x. Para isso, eu tenho que descobrir quanto vale essa distância. Só que essa distância eu preciso das coordenadas do ponto M. Só que também é fácil porque a gente já aprendeu. O ponto M é o ponto médio. E as coordenadas do ponto médio são, respectivamente, a média aritmética de cada um, né? Então vai ficar assim. O x de M é a média aritmética de B e C. Então é o x de B mais o x de C dividido por 2. Deixa eu ajeitar aqui, senão fica muito apertado. E o outro é o y de B mais o y de C dividido por 2. Essas são as coordenadas do ponto M. Para saber a distância de x de A até x de M, essa distância aqui, x de A até x de M, a gente faz basicamente a subtração. Então seria x de B mais x de C sobre 2 menos x de A. Aqui eu vou tirar o MMC, vai ficar 2. E aí fica x de B mais x de C menos 2 vezes x de A. Deixa eu ajeitar aqui, isso é um B para não parecer um D. Ok, x de B. Bom, lembra da aula anterior, tá? O segmento todo. Aí para saber quanto valia cada pedacinho, eu dividia pela quantidade. Se você olhar direitinho aqui, são 3 pedaços. Então eu vou pegar essa distância e dividir por 3 para saber a razão do x. Então a razão do x é isso aqui. Veja quando as coisas são literais, né? Tem muito mais peso, fica muito mais denso. Quando eu fiz o exemplo na aula anterior, eram com números, então era muito mais fácil. Ah, o tamanho ficou 10 dividido por 5, dá 2 para cada um. Mas quando fica literal, tem um peso maior, mas não é nada de diferente. É exatamente a mesma coisa. Só que como é literal, fica com essa aparência mais assustadora, né? Mas não tem nada de novo. É a mesma coisa, só que literal. Então, a razão vai ser isso aqui, dividido pela quantidade de pedacinhos, que são 3. Então, isso vai ficar x de B mais x de C menos 2 vezes x de A dividido por 6. E aí, fechou. Bom, quer dizer que vai aumentando, a abscissa vai aumentando, sempre o mesmo valor. Que valor? Daqui até aqui, ó. De A para B, de B até esse ponto aqui, ó, G, de G para o M. São um pedacinho, 2, 3. E vai aumentando quanto? Esse valor aí. Meio feio, né? Mas é exatamente isso. Aí vamos lá, vamos pensar. Deixa eu fazer uma coisa que eu gosto de fazer sempre. Vamos pensar que aqui a gente está no número 2 e tem 3 pedacinhos. E vai aumentando de 5 em 5. Só um exemplo, tá? 2 aumentou 5, foi para quanto? 7. Aumentou 5 de novo, foi para quanto? 12. Aumentou 5 de novo, foi para quanto? 17. Ou seja, eu fui somando 5, somando 5, somando 5. O que acontece é a mesma coisa. Estou no ponto A, quero chegar no ponto G. Eu tenho que andar 2 vezes essa razão daqui, que era 5. Tá? Isso é um exemplo numérico. Eu vou fazer literal. Então, do 2, do A para chegar no G, do 2 eu andei 2 vezes essa razão. É a mesma coisa que eu vou fazer ali. Então, o x do ponto G vai ser o x do ponto A, que é o ponto de partida, mais 2 vezes duas vezes essa razão. Beleza? É a mesma coisa do exemplo numérico, só que agora é literal. Mais 2 vezes esse valor. Então, na verdade, tem que dar essa resposta, tá? Vamos ver se a gente está acertando. Simplifico 2 com 6.
vai dar 3. E agora a gente vai tirar o MMC, que é 3. 3 vai multiplicar por x de A, fica 3x de A, mais 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu multiplicar aqui em cima, fica tudo igual, menos 2 vezes x de A. Então vamos lá? 3x de A menos 2x de A dá mais x de A. Então fica x de A mais x de B mais x de C, realmente como a gente tinha escrito ali. Então está provada de uma vez a fórmula da abscissa do baricentro. Se você quiser só por uma questão de treino, você pode repetir essa operação para o eixo y, tá? Usando a mesma coisa que eu fiz aqui e vai chegar no mesmo resultado. Y do baricentro é o y de A mais o y de B mais o y de C sobre 3. E aí está provado como é que se calcula as coordenadas do baricentro. É claro que, de um modo geral, você não precisa passar por isso na hora da questão. Na hora do problema, faz somente a média aritmética das coordenadas. Mas eu acho importante a gente provar as coisas e saber de onde vem realmente, tá bom? Então, fica essa demonstração. Espero que vocês tenham gostado e entendido bem. Até a próxima.